Ayrton Faleiro zomba de Nicolas Ferreira, e sua resposta deixa a internet em choque. O clima na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados estava eletrizado naquela manhã de quarta-feira. Desde o amanhecer, uma atmosfera de tensão dominava. O Congresso Nacional, com jornalistas se aglomerando nos corredores em números excepcionais, equipamentos de mídia sendo instalados estrategicamente e uma multidão de ambientalistas, ruralistas e curiosos disputando espaço nas galerias públicas. O motivo de tamanha agitação era a audiência pública para discutir o controverso projeto Marco Legal do Desenvolvimento Sustentável, proposto pelo jovem deputado Nicolas Ferreira, que prometia equilibrar proteção ambiental com desenvolvimento econômico, flexibilizando certas regulamentações para pequenos produtores rurais. As redes sociais fervilhavam há semanas com debates acalorados. Hashtags como NAM Desenvolvimento Sustentável e Purna, Proteja, Nossa Amazônia dominavam os trending topics, evidenciando a profunda divisão nacional sobre o tema. Para defensores, tratava-se de uma modernização necessária da legislação ambiental. Para críticos, representava um retrocesso perigoso na proteção do meio ambiente. O plenário transbordava de espectadores. Representantes de ONGs ambientais ocupavam fileiras inteiras ao lado de líderes de sindicatos rurais. Pesquisadores universitários dividiam espaço com empresários do agronegócio. As câmeras de televisão posicionadas em todos os ângulos capturariam cada palavra daquele que prometia ser um dos debates ambientais mais intensos da década. De um lado, sentado com postura confiante, estava Nicolas Ferreira. Aos 28 anos, vestindo terno verde escuro e gravata discreta, o jovem deputado mineiro organizava cuidadosamente seus documentos técnicos. Sua proposta havia dividido especialistas, mas ele estava determinado a defendê-la com base em estudos científicos e experiências internacionais bem-sucedidas. Do outro lado da mesa, o deputado Ayrton Faleiro, de 61 anos, veterano político, paraense do PT com 7 mandatos consecutivos, ajustava seus óculos enquanto revisava anotações com assessores. Ex-ministro do Meio Ambiente e biólogo de formação, Ayrton era uma lenda viva do ambientalismo brasileiro, conhecido por sua oratória demolidora e por nunca hesitar em confrontar adversários que considerava ameaças ao meio ambiente. Havia declarado publicamente que faria Nicolas enfrentar a realidade científica sobre questões ambientais. Às 10 horas em ponto, a presidente da comissão bateu o martelo. Declaramos aberta a audiência pública sobre o projeto de lei 92I74/2025. Como autor da proposta, concedo inicialmente a palavra ao deputado Nicolas Ferreira pelo tempo regimental de 20 minutos. Um silêncio expectante dominou o ambiente enquanto Nicolas se dirigia ao púlpito central. Para milhões de brasileiros que acompanhavam a transmissão ao vivo, seria um momento crucial para avaliar se o jovem parlamentar conseguiria sustentar suas proposições em um debate técnico contra um dos maiores especialistas ambientais do país. Senhora Presidente, nobres colegas, brasileiros que nos honram com sua atenção, iniciou ele com voz clara e determinada. O projeto que apresento hoje não surge de descaso com o meio ambiente, como alguns tentaram erroneamente caracterizar. Surge da necessidade urgente de harmonizar proteção ambiental com desenvolvimento social, especialmente para nossos pequenos produtores rurais que enfrentam burocracias excessivas e custos proibitivos para cumprir regulamentações muitas vezes desatualizadas. Durante 20 minutos, Nicolas construiu uma argumentação meticulosa. Apresentou dados sobre pequenos produtores que abandonaram atividades rurais devido à complexidade burocrática. Citou estudos da FAO sobre desenvolvimento sustentável. Trouxe exemplos de países como Costa Rica e Nova Zelândia que modernizaram legislações ambientais mantendo proteção eficaz e demonstrou como certas regulamentações atuais penalizavam desproporcionalmente pequenos em favor de grandes produtores. Sua exposição era surpreendentemente técnica e bem embasada, contrariando expectativas de que seria um discurso antiambiental. Senhoras e senhores, concluiu olhando diretamente para as câmeras, meio ambiente e economia
não são inimigos naturais. Países desenvolvidos provam diariamente que é possível crescer economicamente protegendo a natureza. Este projeto busca trazer essa realidade para o Brasil, criando um marco legal moderno que incentive práticas sustentáveis, ao invés de simplesmente punir quem não consegue se adequar a regras burocráticas excessivas. Quando Nicholas retornou ao seu lugar, murmúrios percorriam o plenário. Mesmo críticos ambientais reconheciam que sua apresentação havia sido mais sofisticada do que antecipavam. A presidente da comissão então anunciou: concedemos agora a palavra ao deputado Ayrton Faleiro, relator especial da Comissão de Meio Ambiente. Ayrton Faleiro levantou-se com a solenidade de um acadêmico veterano, ajustou sua gravata verde e caminhou até o púlpito carregando uma pasta volumosa de documentos. Quando olhou para Nicholas, seu sorriso tinha um quê de condescendência que todos no plenário imediatamente reconheceram. Senhora Presidente, ilustres colegas, iniciou ele com voz grave e pausada. Confesso que me sinto transportado algumas décadas no tempo ao ouvir a apresentação do jovem deputado Nicholas Ferreira. É como assistir a um documentário dos anos 1970, quando empresários tentavam nos convencer de que destruição ambiental era sinônimo de progresso. O primeiro golpe havia sido desferido com elegância acadêmica. Ayrton começou a caminhar pelo espaço do púlpito como um professor catedrático dominando sua aula magna. O nobre colega, tão jovem que poderia facilmente ser meu neto, considerando meus 40 anos de militância ambiental, nos apresenta uma proposta embalada em terminologia moderna sobre desenvolvimento sustentável e modernização legislativa. Mas não se deixem enganar por essa retórica sofisticada, que mascara intenções muito mais primitivas. Nicholas mantinha a expressão neutra, mas era possível perceber crescente tensão em sua postura. É fascinante, continuou Ayrton, agora gesticulando com a experiência de décadas de palestras, observar como cada geração acredita ter descoberto a pólvora, como jovens que mal terminaram a faculdade se julgam capazes de reescrever legislações que levaram décadas para ser construídas com sangue, suor e muito conhecimento científico acumulado. O veterano deputado então fez algo teatral. Abriu sua pasta e retirou um livro grosso, erguendo-o para que todos vissem. Este é o Relatório Brundtland, de 1987, que cunhou o conceito de desenvolvimento sustentável que o deputado tanto usa. Aposto que o jovem colega conhece esse documento apenas por citações na internet, não por tê-lo estudado profundamente como alguns de nós fizemos quando ele ainda nem havia nascido. Alguns risos discretos surgiram da plateia ambientalista. Ayrton, percebendo o efeito, intensificou o tom acadêmico condescendente. Deputado Nicholas, disse ele, apontando diretamente para o jovem parlamentar, sei que o senhor é muito habilidoso com suas redes sociais, seus vídeos virais, onde explica questões ambientais complexas em 30 segundos para uma audiência que provavelmente confunde sustentabilidade com reciclagem. Mas questões ambientais não são conteúdo para TikTok, jovem deputado. A provocação era direta e humilhante. O Brasil que construímos ambientalmente, após décadas de luta, não pode ser desconstruído por políticos que confundem popularidade digital com competência técnica. Não podemos permitir que o conhecimento científico acumulado seja atropelado por soluções aparentemente simples para problemas genuinamente complexos. Ayrton agora se dirigia a todo o plenário, sua voz adquirindo o tom solene de quem fala em nome da ciência. Senhoras e senhores, este projeto não é sobre modernização, é sobre desregulamentação. Não é sobre desenvolvimento sustentável, é sobre desenvolvimento predatório disfarçado. E, principalmente, não é sobre proteger pequenos produtores, é sobre abrir brechas legais que beneficiarão grandes corporações. Então veio o ataque mais devastador. O deputado veterano caminhou até ficar bem próximo de onde Nicholas estava sentado, sua postura imponente contrastando com a juventude do adversário. Mas talvez o mais preocupante
Não seja o projeto em si, mas sim a arrogância de quem o propõe. Um jovem que mal saiu da universidade, que nunca publicou um artigo científico, que nunca trabalhou diretamente com questões ambientais, mas que se julga capaz de revolucionar legislações construídas por gerações de especialistas. Ayrton sorriu com desdém acadêmico. É como ver um calouro de medicina querendo reescrever tratados de cardiologia, divertido numa conversa de bar, catastrófico se alguém levar a sério na prática médica. Para sua conclusão devastadora, Ayrton se dirigiu diretamente às câmeras com a autoridade de quem falava em nome da ciência estabelecida. Brasileiros, vocês merecem políticas ambientais baseadas em décadas de pesquisa científica, não em trends de redes sociais. Merecem legisladores com formação e experiência real na área, não influencers digitais disfarçados de ambientalistas. Voltando-se uma última vez para Nicholas, concluiu com desprezo acadêmico. Deputado, sugiro humildemente que dedique os próximos anos estudando seriamente questões ambientais antes de propor mudanças tão radicais. Quer curse uma pós-graduação em meio ambiente, publique alguns artigos científicos, participe de conferências acadêmicas e, principalmente, que aprenda a diferença entre governar baseado em ciência e governar baseado em likes. Ayrton retornou ao seu lugar sob aplausos entusiasmados dos ambientalistas presentes. O impacto de suas palavras era devastador. Assessores de Nicholas pareciam nervosos, enquanto apoiadores do projeto se entreolhavam desconfortavelmente. Nas redes sociais, clipes do discurso de Ayrton já viralizavam com hashtags como Ciência vis TikTok. A presidente da comissão, após restaurar a ordem, anunciou: concedo o direito de resposta ao deputado Nicholas Ferreira. O senhor tem 15 minutos para a réplica. O silêncio que se instalou era quase ensurdecedor. Todas as câmeras focaram no rosto de Nicholas enquanto ele se levantava. Após ser publicamente humilhado por um dos maiores especialistas ambientais do país, comparado a um calouro de medicina tentando reescrever cardiologia e ter sua competência técnica demolida, todos esperavam uma resposta defensiva e possivelmente desesperada. Os trending topics já mostravam: Ayrton destrói Nicholas, entre os assuntos mais comentados globalmente. Nicholas caminhou até o púlpito com passos medidos e confiantes. Ajustou o microfone, tomou um gole d'água e então, para a absoluta surpresa de todos os presentes, sorriu respeitosamente antes de começar a falar com uma voz calma que cortou a tensão como uma brisa. Deputado Ayrton Faleiro, agradeço profundamente suas considerações, iniciou ele, sua serenidade contrastando dramaticamente com a expectativa de confronto. É evidente o amor genuíno que o senhor tem pela causa ambiental e respeito imensamente seus 40 anos de dedicação à proteção do meio ambiente brasileiro. É precisamente por reconhecer sua autoridade no tema que me dirijo a esta tribuna, não para contestar sua experiência, mas para apresentar uma perspectiva complementar, baseada em dados que talvez não tenham chegado ao seu conhecimento. A reação no plenário foi de perplexidade visível. Muitos deputados se entreolharam, claramente não esperando por aquela abordagem respeitosa após os ataques recebidos. O deputado fez várias observações sobre minha formação acadêmica e experiência profissional. Permita-me esclarecer alguns pontos antes de abordarmos o mérito científico da proposta. Nicholas fez uma pausa calculada, olhando diretamente para Ayrton com respeito genuíno. O senhor tem razão ao mencionar que sou jovem e que minha experiência não se compara à sua. Tenho 28 anos e, de fato, não tenho 40 anos de militância ambiental, mas gostaria de compartilhar o que tenho feito nos últimos 6 anos para me preparar para este momento. Para surpresa geral, Nicholas tirou de sua pasta um conjunto de documentos oficiais. Estes são certificados de cursos que realizei nos últimos 5 anos. Especialização em Gestão Ambiental pela UNB, curso de extensão em Políticas Públicas Ambientais pela USP e participação em 23 conferências ambientais nacionais e internacionais. Um murmúrio de surpresa percorreu o plenário. Nicholas continuou:
Quanto às publicações científicas que o deputado mencionou, tenho aqui 3 artigos publicados em revistas indexadas sobre sustentabilidade rural, coautorados com pesquisadores da Embrapa e do INPE. Mostrou as publicações. Não menciono isso para competir com sua vasta experiência, deputado Ayrton, mas para demonstrar que, apesar da juventude, busquei me preparar tecnicamente para contribuir com este debate crucial. Então fez algo completamente inesperado. Tirou da pasta uma foto e a mostrou para o auditório. Esta é uma foto de 2019, tirada durante o curso de campo sobre recuperação de áreas degradadas que fiz na Amazônia. Nela, estou com o professor, Dr. Carlos Henrique Cardoso, da UFP, que o deputado Ayrton certamente conhece. O silêncio no plenário era absoluto. O professor Cardoso me ensinou algo que nunca esqueci. A paixão pela causa ambiental deve ser sempre acompanhada de rigor científico, mas também de abertura para novas abordagens que possam acelerar a proteção ambiental. Nicholas guardou a foto e se dirigiu diretamente a Ayrton. Deputado, o senhor citou o relatório Brundtland de 1987. Coincidentemente, foi este documento que me inspirou a estudar a fundo as experiências de países que conseguiram implementar desenvolvimento sustentável real, não apenas conceitual. Pegou outro documento volumoso. Este é um estudo comparativo que realizei sobre políticas ambientais em 15 países, analisando especificamente como nações desenvolvidas equilibraram proteção ambiental com desenvolvimento econômico. Mostrou gráficos e dados. Descobri algo fascinante. Países como Dinamarca, Costa Rica e Nova Zelândia obtiveram os melhores resultados ambientais justamente quando modernizaram suas legislações, tornando-as menos burocráticas e mais focadas em resultados efetivos. Um murmúrio de interesse tomou conta do plenário. Por exemplo, a Costa Rica reduziu suas emissões de carbono em 47% nos últimos 20 anos, não aumentando regulamentações, mas criando incentivos inteligentes para pequenos produtores adotarem práticas sustentáveis. Nicholas caminhou alguns passos em direção a Ayrton, mantendo sempre o tom respeitoso. Deputado, o senhor mencionou que meu projeto beneficiaria grandes corporações. Gostaria de apresentar dados que mostram exatamente o contrário. Exibiu uma planilha detalhada. Analisei os impactos da legislação atual nos últimos 5 anos. Descobri que 73% dos pequenos produtores rurais abandonaram atividades sustentáveis devido aos custos burocráticos, enquanto grandes corporações facilmente absorvem esses custos. Nossa legislação atual, ironicamente, está concentrando o agronegócio nas mãos de poucos. O plenário acompanhava cada palavra com atenção crescente. Mais preocupante ainda, essas pequenas propriedades abandonadas estão sendo compradas por grandes grupos que operam com economia de escala, frequentemente com padrões ambientais inferiores ao que os pequenos produtores praticavam. Nicholas, então, fez uma revelação surpreendente. Nos últimos 18 meses, visitei 127 propriedades rurais em 12 estados diferentes. Conversei pessoalmente com produtores familiares, técnicos agrícolas, biólogos e representantes de ONGs locais. Mostrou um relatório fotográfico. Descobri que os produtores mais engajados com práticas sustentáveis são justamente os pequenos, mas são eles que mais sofrem com a burocracia atual. Grandes produtores têm equipes jurídicas para lidar com regulamentações. Pequenos produtores simplesmente desistem. O jovem deputado se dirigiu a todo o auditório. Deputado Ayrton, o senhor tem razão ao defender rigor científico nas políticas ambientais. Por isso mesmo preparei esta proposta com base em 18 meses de pesquisa de campo e consultas a mais de 200 especialistas. Exibiu uma lista volumosa. Entre esses especialistas estão 47 biólogos, 23 engenheiros ambientais, 31 técnicos agrícolas, 18 representantes de ONGs ambientais e 12 ex-funcionários do IBAMA que concordam que nossa legislação atual tem falhas que precisam ser corrigidas. Ayrton, visivelmente desconcertado, folheava os documentos que havia recebido.
Mas, principalmente, continuou Nicholas, sua voz ganhando intensidade sem perder a compostura, gostaria de abordar a questão das redes sociais que o deputado mencionou. Para surpresa de todos, ele sorriu genuinamente. Deputado Ayrton, o senhor tem razão, não podemos reduzir questões ambientais complexas a vídeos de 30 segundos, mas posso usar esses 30 segundos para despertar interesse de jovens que nunca se interessaram por meio ambiente. Mostrou dados do seu celular. Nos últimos 2 anos, meus vídeos sobre meio ambiente foram vistos por mais de 50 milhões de pessoas, 67% delas entre 16 e 25 anos. Desses, 340 mil se inscreveram em cursos técnicos relacionados ao meio ambiente após assistirem aos vídeos. O plenário murmurava impressionado. Não uso redes sociais para ensinar biologia avançada em 30 segundos. Uso para mostrar a jovens que meio ambiente pode ser interessante, que sustentabilidade pode ser viável, que eles podem fazer parte da solução. Nicholas olhou diretamente para as câmeras. Se meus vídeos inspiraram milhares de jovens a estudar meio ambiente, não é isso que queremos. Mais pessoas interessadas em proteger nossa natureza. Voltando-se para Ayrton, fez uma declaração que surpreenderia a todos. Deputado, admiro profundamente sua trajetória científica e política. Admiro seus 40 anos de luta incansável pelo meio ambiente brasileiro. Por isso, faço um convite público. Que tal formarmos uma comissão técnica bipartidária para aperfeiçoar este projeto? Um burburinho de surpresa percorreu o plenário. Não busco aprovação cega de minhas ideias. Busco construção coletiva de soluções eficazes. Se sua experiência pode aprimorar minha proposta, tornando-a mais rigorosa cientificamente e mais eficaz ambientalmente, por que não trabalharmos juntos? Para as câmeras, concluiu. Brasileiros, meio ambiente é urgente demais para ser campo de batalha geracional. Não importa se a solução vem de alguém com 28 ou 61 anos, desde que seja cientificamente sólida e ambientalmente eficaz. Voltando-se para Ayrton uma última vez. Respeito imensamente sua experiência, deputado. Respeito sua dedicação científica ao meio ambiente. E é por respeito que não responderei aos questionamentos sobre minha competência com ataques à sua pessoa. Prefiro convidá-lo para unirmos nossas diferentes perspectivas em prol do meio ambiente brasileiro. Quando Nicholas concluiu, o silêncio durou longos segundos. Então, algo inédito aconteceu. Aplausos começaram em diferentes pontos do plenário, não apenas de apoiadores de Nicholas, mas de ambientalistas e até acadêmicos impressionados com a profundidade técnica demonstrada. Ayrton Faleiro, que durante toda a resposta havia examinado os documentos apresentados por Nicholas, levantou-se lentamente. Todos esperavam uma nova salva de críticas acadêmicas, talvez ainda mais contundentes. Em vez disso, ele disse algo que chocaria o país inteiro. Senhora Presidente, começou Ayrton, seu tom completamente transformado, solicito suspensão de 45 minutos para examinar adequadamente o material técnico apresentado pelo deputado Nicholas. Suas colocações levantaram pontos científicos que merecem análise cuidadosa antes de qualquer posicionamento definitivo. Durante o intervalo, cenas extraordinárias se desenrolaram. Ayrton, acompanhado de uma equipe de biólogos e especialistas ambientais, instalou-se numa mesa lateral para examinar meticulosamente os estudos de Nicholas. Simultaneamente, dezenas de parlamentares e especialistas presentes se aproximaram do jovem deputado, impressionados com a preparação técnica demonstrada. Nas redes sociais, o impacto foi sísmico. O vídeo da resposta de Nicholas alcançou 25 milhões de visualizações em apenas 45 minutos. Respeito científico e Keynes, nova geracal ambiental, se tornaram trending topics em mais de 20 países. Ambientalistas, jovens começaram a repostar o vídeo com mensagens de apoio à união entre gerações na luta ambiental. Quando a sessão foi retomada,
Ayrton Faleiro solicitou a palavra novamente. O Brasil inteiro prendeu a respiração. Senhora Presidente, colegas parlamentares, iniciou ele, seu tom acadêmico agora temperado com humildade. Após examinar detalhadamente o material apresentado pelo deputado Nicolas e refletir sobre nossa discussão, preciso fazer algumas considerações importantes. Ayrton fez uma pausa longa, ajustou os óculos e continuou. Primeira consideração. Reconheço que minha abordagem inicial foi excessivamente focada em aspectos pessoais quando deveria ter priorizado a análise técnica da proposta. Isso foi inadequado para um debate científico sério. O plenário assistia em silêncio a esse momento raro de autocrítica pública na política brasileira. Segunda consideração. Após analisar os estudos comparativos e dados de campo apresentados, constato que o deputado Nicolas demonstrou preparação técnica que, confesso, subestimei. Seus argumentos possuem fundamentação científica sólida que merece consideração séria. Ayrton ergueu os documentos que havia recebido. Terceira consideração. Embora mantenha reservas sobre alguns aspectos da proposta, devo reconhecer que ela incorpora abordagens inovadoras que podem, efetivamente, acelerar a proteção ambiental através de incentivos inteligentes. O veterano deputado então olhou diretamente para Nicolas. Quarta e mais importante consideração. Aceito publicamente o convite do deputado para integrarmos uma comissão técnica bipartidária. A urgência das questões ambientais exige que superemos diferenças geracionais e trabalhemos juntos. Para surpresa absoluta de todos, Ayrton caminhou até onde Nicolas estava sentado e estendeu a mão. Deputado Nicolas, que possamos unir minha experiência com suas perspectivas inovadoras para construir uma legislação que efetivamente proteja o meio ambiente brasileiro. O aperto de mãos entre o veterano biólogo de 61 anos e o jovem deputado de 28, capturado por todas as câmeras presentes, se tornaria imediatamente a imagem símbolo daquele dia histórico para o meio ambiente brasileiro. O auditório explodiu em aplausos prolongados e entusiasmados. Nas semanas seguintes, o vídeo se tornou fenômeno global, sendo estudado em universidades como exemplo paradigmático de como superar conflitos geracionais através do rigor científico e respeito mútuo. O método Nicolas Ayrton passou a ser referência em debates acadêmicos sobre construção de consensos científicos. O projeto, reformulado colaborativamente pelos 2 deputados e uma equipe multidisciplinar, foi aprovado com aprovação histórica de 94% dos votos, tornando-se modelo para outros países. Em entrevista posterior, Nicolas refletiu: aprendi que o maior erro que jovens podem cometer é descartar a experiência dos mais velhos, assim como o maior erro dos veteranos é descartar as perspectivas dos mais jovens. Quando unimos experiência com inovação, ciência com paixão, conseguimos avanços que nenhuma geração conseguiria sozinha. Ayrton reconheceu publicamente: o deputado Nicolas me ensinou que humildade científica inclui reconhecer que boas ideias podem vir de qualquer lugar, independente da idade de quem as propõe, e principalmente que nossa responsabilidade como cientistas é avaliar propostas pelo mérito, não pela biografia do proponente. 1 ano depois, pesquisas indicaram que o episódio havia inspirado aumento de 340% nas inscrições de jovens em cursos relacionados ao meio ambiente, demonstrando o poder do diálogo intergeracional para engajar novas gerações na causa ambiental. O legado daquele confronto transcendeu a política, tornando-se símbolo de como ciência e respeito mútuo podem superar polarizações e construir soluções efetivas para desafios complexos. Para o jovem Nicolas, foi confirmação de que preparação, técnica séria e humildade podem conquistar até os críticos mais rigorosos. Como resumiu o editorial da revista Nature Brasil, naquele dia, 2 ambientalistas de gerações diferentes nos ensinaram que a proteção ambiental não se fortalece com disputas de ego, mas com união de conhecimentos e perspectivas diversas, em prol de um objetivo comum maior. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira,
Deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.